Primeiro eu queria agradecer, né, o convite da Fast Guide, da Radiodoc. Muito obrigado pela confiança, né, pelo convite. Fiquei super feliz. Sabe que é um prazer estar aqui dividindo um pouquinho que eu sei desse conhecimento aí do digital. Muito obrigado, tá bom? Também queria é, me apresentando para vocês, para quem não me conhece, eu sou implantodontista, eu fiz minha especialização, meu mestrado, meu doutorado em implantodontia, e hoje eu dou aula na Universidade de Ibirapuera, na parte da implanto, e também na São Leopoldo Mandic, na especialização, e no nosso mestrado, que é um mestrado de digital na implantodontia. Então, minha vida ficou só para implanto mesmo, né? Só agora bastante no digital. E eu vim aqui montar um bate-papo, uma apresentação breve para a gente não ficar ocupando muito tempo de vocês, mas para demonstrar um pouquinho de um dos softwares que a gente trabalha bastante, que é o Blue Sky. Eu vou apresentar para vocês qualquer problema que vocês identificarem, só irem me avisando aí que a gente vai vendo se aconteceu alguma coisa em relação a áudio, vídeo, essas coisas. Então, gente, em relação ao software Blue Sky, eu queria começar apresentando um pouquinho dele, né? Então, a gente tem um software, o Blue Sky, ele é um software para planejamento digital e a primeira coisa que eu ouço muito falar é em relação pô, o Blue Sky é um software para implantodontia, né? Então a gente ouve muito falar sobre isso. O Blue Sky ele é um software para implantodontia, mas a gente consegue trabalhar nele diversas outras áreas. Então a gente consegue trabalhar a parte da cirurgia propriamente dita, a parte da orto, a parte da endo. Então ele é um software para planejamento digital, aonde a gente consegue, a gente vai ver ao longo da apresentação, avaliar as tomografias em diversas visões, né, em diversos campos, e fazer o nosso planejamento. Então, tudo que envolva a DICOM, que seria o formato virgem da tomografia, a gente consegue embutir no software e fazer os nossos planejamentos. No final da apresentação, eu vou mostrar essas outras áreas também, mas o nosso foco hoje é implanto. Então, a gente pode utilizar esse software não só para implanto, mas para diversas outras áreas. E qual que é a grande questão dele? A gente consegue avaliar tridimensionalmente o nosso caso de diversas expectativas. Então, eu consigo avaliar todos os cortes ao mesmo tempo, o axial, o sagital, o tangencial, enfim, panorâmica, e ter um planejamento muito mais detalhado. Eu consigo ter um planejamento muito mais preciso das coisas. Então, hoje em dia, a gente consegue, através dele, fazer o nosso planejamento de uma forma muito mais didática, de uma forma com uma segurança muito melhor, e a gente consegue mostrar isso para o paciente, o que é muito interessante também. Então, eu consigo, através dele, apresentar isso para o nosso paciente e ele ter uma visão muito maior do que a gente pegar uma tomografia impressa ou em papel filme e demonstrar. Então, isso a gente tem uma riqueza de detalhes muito maior quando a gente utiliza o software. Em relação às ferramentas dele, pessoal, são ferramentas muito intuitivas. Então, eu costumo brincar que quando a gente abre o software, não só o Blue Sky, mas qualquer software de planejamento, a gente toma um susto. Meu Deus, o que que é isso? Eu não vou conseguir trabalhar, enfim. Mas quando a gente começa a entender essas ferramentas, a gente começa a ver que ela é muito intuitiva, ela é muito fácil de se trabalhar. E hoje em dia, com a inteligência artificial, isso deu um salto enorme. Então, coisas que a gente tinha que fazer na mão, por exemplo, sobrepor DICOM com STL, como localizar nervo, como localizar estruturas nobres, hoje em dia o software ele está fazendo de uma forma intuitiva, que a gente só precisa conferir. Então facilitou muito a nossa vida, né? Então aquela história de, eu não gosto de mexer com computador, eu não sei muito bem trabalhar com computador, agora com a inteligência artificial isso facilitou muito também. Um outro ponto é que o Blue Sky ele permite desenhar a guia cirúrgica, agora falando propriamente dito da implantodontia. Então é um software que a gente consegue tanto planejar o implante, como depois a gente consegue desenhar a guia.
e depois eu exporto isso para ser impresso e aí conseguir fazer a minha cirurgia guiada. Então aqui já há um ponto legal da gente discutir. Ele não serve só para cirurgia guiada. Eu posso planejar o meu implante, desenhar um guia e seguir o meu caso fazendo uma cirurgia guiada, como também eu posso só planejar meu implante. Então, meu paciente que não vai fazer cirurgia guiada, eu também consigo utilizar o software. Isso é uma grande vantagem, tá? Então, a partir de agora, eu consigo fazer todos os meus planejamentos através do software. Um outro ponto que eu acho importante, e aí muito importante, é que ele é gratuito. Então vamos entender um pouco esse gratuito, né? Você baixa esse software de uma forma gratuita e você consegue planejar os casos de uma forma gratuita. Se você for exportar STL, exportar guia, tudo mais, aí você vai pagar o que a gente chama de FII, que é uma taxa ali para os programadores, né, para o software, enfim. Agora, se você não está exportando, você só está querendo planejar o caso, você não precisa pagar, tá? Eu estou falando da parte do módulo da implanto, propriamente dita. Então, você consegue planejar todos os casos que você quiser sem ter nenhum custo adicional. Agora, para exportar a guia, na hora que vocês baixam o software, vocês têm direitos a duas exportações, que você consegue fazer até para teste, né? Para você conseguir ver a funcionalidade do software. E depois você tem essas cobranças de FII, que são as exportações para imprimir os guias cirúrgicos, tá? Então, a princípio, ele é um software gratuito que vocês vão conseguir baixar e trabalhar com ele de uma forma gratuita, só não para imprimir as guias. É por isso que, por exemplo, na nossa especialização e no nosso mestrado, a gente planeja todos os casos, a gente recomenda aos alunos baixarem o Blue Sky para eles planejarem todos os casos lá. Então, fica de uma forma muito didática e gratuito. Lembrando, então, que só vai ter esse FII na hora da exportação. Então, aqui, pessoal, a gente tem a interface do software, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês todas elas, mas já de cara a gente vê essas vantagens, né? Quanta coisa a gente consegue trabalhar com ele. Vamos falar um pouco de literatura, né? Então eu peguei uma revisão aqui, um artigo de revisão que eu achei muito interessante, que ele mostra a precisão e a eficiência de se trabalhar com software de planejamento virtual. Então ele mostra que através desse software, quanta riqueza de detalhe, quanta acurácia a gente consegue com isso, quanto mais preciso ficam os nossos resultados clínicos. E eu fiz aqui um print nessa parte aqui porque ele seleciona o Blue Sky. Então, um dos softwares que ele fala é sobre o Blue Sky. E olha que interessante o que ele apresenta aqui, que a interface do software, ela é amigável, é simplificada, ou seja, é intuitivo. É o que a gente falou no slide passado. É fácil trabalhar com ele. E outro ponto muito importante é a integração com outros softwares de outras marcas. Então, ele permite que a gente tenha essa interação. Então, isso daí a gente chama de open source, ou seja, eu consigo, por exemplo, escanear o meu paciente com um determinado scanner e ele vai ler isso, ele não é fechado. Isso é uma grande vantagem, porque ele não tem limitações. Então eu consigo fazer essa integração, eu consigo exportar ele num formato STL em que qualquer leitor de STL faça essa leitura e consiga trabalhar em outro software, imprimir e tudo mais. Então ele é muito intuitivo e ele é open source. Eu consigo trabalhar ele com diversas outras marcas, o que facilita muito a nossa vida. Tá? Então, é um artigo mostra todas as vantagens, tanto do planejamento virtual, como também da interação com outras marcas. Ainda falando desse artigo, pessoal, ele traz algumas características que eu também acho muito importante a gente discutir aqui, tá? Então, essas características seriam, primeiro, é uma ferramenta indispensável. Então, o software, desculpa, o paper, ele mostra que é uma ferramenta hoje em dia que é o que eu falo, né? A odontologia digital, ela não está mais como uma promessa, né? Então, é uma ferramenta que vai te ajudar, tal. Não, ela é uma realidade que só vai trazer benefício você trabalhando através dela.
Hoje a literatura é como uma ferramenta indispensável mesmo, que vai trazer alta precisão e alta eficiência nos nossos planejamentos. A gente já viu que ele tem diversas ênfases de imagens, de cortes, e daqui a pouco a gente vai ver o porquê dessa eficiência quando eu mostrar essas ferramentas. A eficácia clínica fica muito alta, né? Por quê? Porque eu tenho esses benefícios, eu tenho essa decisão. Então, o meu trabalho clínico, eu acho muito importante a gente discutir isso, né? Que eu paro de gastar energia, tanta energia, com o paciente no nosso consultório. Então, eu planejo, eu deixo tudo orientado. Na hora que o paciente está no consultório, já está tudo praticamente pronto. Através do guia, eu faço uma cirurgia muito mais rápida, muito mais limpa, uma cirurgia com uma acurácia muito maior. Então, eu estou gastando energia agora com o meu paciente na clínica mais precisa. Eu não estou tanto preocupado, por exemplo, com posicionamento de implante, porque isso já foi feito no solo. Por a eficácia fica cada vez mais alta. E um outro ponto importante, gente, é que a tecnologia ela vem trazendo uma, ela vem cada vez deixando os nossos procedimentos mais simplificados. Então, quando eu falei no começo da apresentação que a gente tinha que sobrepor DICOM com STL, que eu tinha que localizar os nervos, localizar as estruturas nobres, eu tinha que ter esse cuidado. Hoje em dia, o software está fazendo isso através da inteligência artificial. Ou seja, muitas das coisas que eu ainda tinha que tomar muito cuidado, agora eles já estão sendo feitos, eu só preciso conferir. Mostrando que isso está cada vez voando mais, né? Isso aí está demonstrando que cada vez mais os meus avanços com acurácias, com tratamentos mais precisos, eles vão acontecendo de acordo com essas ferramentas, tá? Então aqui eu mostro umas imagens do próprio paper que ele demonstra isso, ó. Eu tenho aqui o meu DICOM, eu tenho aqui o meu STL, eu faço a minha sobreposição, eu coloco o meu implante na melhor posição tridimensional, desenho o meu guia, e o meu guia é pronto para ser impresso e eu conseguir trabalhar com ele, tá? Ou seja, são esses passos que eu vou trabalhar sempre que eu estiver fazendo um planejamento virtual, onde eu vá fazer cirurgia guiada, propriamente dita. Então, qual que é o nosso objetivo, pessoal? O nosso objetivo é isso. Eu ter um caso limítrofe, onde aqui eu não posso errar. Se eu vier para cá, eu entro dentro do seio. Se eu vier para cá, eu pego uma raiz de um dente adjacente. Então, eu tenho que colocar o meu implante numa posição ideal. E aí, através da cirurgia guiada e do planejamento virtual, eu coloco o meu implante, ó, exatamente onde eu estava planejado. E eu consigo isso não por uma mão muito boa, não por uma experiência. Eu consigo isso através dessas ferramentas que me trazem essa acurácia maior. Então, uma cirurgia que eu demoraria um tempo muito maior para ser feita, onde eu teria que fazer um retalho, onde eu teria que ficar calculando a minha posição de instalação do meu implante. Agora eu tenho isso de uma forma muito mais rápida através de anilhas, através do meu guia cirúrgico. Então, a ideia de se planejar num software de planejamento virtual é justamente isso: é eu reproduzir o que eu fiz no software para a boca com uma acurácia muito alta. Então, esse é o nosso objetivo através do Blue Sky, no caso aqui. Bom, pessoal, vamos falar agora propriamente dito do software, tá? Eu gosto de dividir o nosso planejamento digital virtual em três etapas. Eu acho que essas três etapas elas são muito importantes para a gente. A primeira etapa é o que a gente chama de segmentação. O que seria a segmentação? Próximo slide bem delimitada, mas seria a limpeza da imagem. Então, na hora que a gente tem o nosso exame de tomografia pronto, ele vem com pele, ele vem com maxila, ele vem com osso alveolar, ele vem com raiz, ele vem com coroa, e através dessa
parte do planejamento, que é a segmentação, eu consigo limpar essa imagem e determinar através dessa imagem a minha área de interesse. Então, eu quero trabalhar com dente, eu segmento para aparecer só dente. Eu quero trabalhar com a arcada inteira, eu segmento para aparecer minha arcada inteira. Eu quero trabalhar com tecido mole, eu segmento para aparecer meu tecido mole. Então, a segmentação ela é fundamental para a gente conseguir determinar a nossa área de interesse. Notícia boa para todo mundo. Antigamente, como eu venho falando desde o começo da apresentação, essa segmentação a gente tinha que fazer do modo manual. Hoje em dia, a inteligência artificial está fazendo para a gente. Então, eu escolho, eu quero segmentar o alvéolo do meu dente que vai ser extraído. Eu aperto um botão e ela faz e me mostra o alvéolo. Então, isso é muito interessante, facilitou muito a nossa vida. A segunda etapa do planejamento seria o planejamento do implante propriamente dito, aonde, através de tecido mole, através de componente protético, através de osso alveolar, através de nervos, de estruturas nobres, eu consigo planejar o meu implante de modo que eu deixe ele na posição tridimensional ideal para eu ter um efeito assertivo no meu momento cirúrgico. Vamos explicar também esse planejamento ao longo da apresentação. E por último, o desenho do meu guia cirúrgico, aonde através do meu escaneamento, do meu STL, eu vou desenhar um guia aonde ele vai ser impresso e depois eu consigo fazer a minha cirurgia guiada. Então, acho que esses três pontos, segmentação, planejamento e guia cirúrgico, são os pontos principais que a gente consegue, que a gente precisa passar por eles para a gente conseguir fazer um planejamento e, posteriormente, um desenho de guia e uma cirurgia guiada. Então, vamos entrar em cada um deles brevemente para ficar claro o que a gente está falando. Então, olha a segmentação aqui, pessoal. Essa é a imagem virgem. Ó, eu tenho pele, eu tenho dente, eu tenho maxila, eu tenho abridor de boca, enfim. Então, através da segmentação, eu limpo essa imagem. E na hora que eu limpo essa imagem, eu consigo, por exemplo, aqui, ó, ver só a minha arcada. Se eu limpar mais, eu consigo ver só os meus dentes, só minha oclusal, só raiz. Então vai muito depender do que para mim é interessante. Quando a gente fazia essa sobreposição na mão, era muito importante eu registrar, eu fazer a segmentação da oclusal, ó, nesse caso aqui, que eu tenho minhas cúspides. Então, através das minhas cúspides, das minhas incisais, que são detalhes, eu conseguia sobrepor ao STL. Então, eu precisava segmentar até aí, né? Agora isso já está. A inteligência artificial facilitou a nossa vida, mas eu tinha que ir segmentando até ter essa riqueza de detalhe para poder sobrepor DICOM com STL. Ou seja, a segmentação ela vai permitir uma visualização tridimensional da minha área de interesse. Por que que eu estou segmentando? Então isso é importante. E a minha segmentação pode ser para o que eu achar importante. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó, o que que eu fiz aqui para vocês verem? Eu segmentei as minhas raízes, ou seja, daquele exame que eu tinha pele, abridor, dente, maxila, enfim, eu segmentei só para deixar a raiz. E aí, baseado nisso, eu consigo ver a distância do meu ápice do implante para o meu dente adjacente, a altura do meu componente até a junção esmalte-cemento, eu consigo medir angulação através da segmentação. Então, eu consigo, com uma riqueza de detalhes, conseguir ver as estruturas ao redor do meu implante posicionado. Isso começa a me trazer muita riqueza de detalhe. Então, a segmentação seria para a gente ter uma área que a gente quer estudar com uma maior precisão, com maior interesse. Nosso segundo passo é o planejamento, pessoal. Eu acho muito importante a gente discutir o planejamento virtual. Porque a gente vê muita gente falando, não, o digital está fazendo tudo para mim, eu não estou fazendo mais nada, tá muito fácil, tal. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas informações, porque o digital ele vai aceitar tudo. Então, na hora que você chegar e inserir o implante numa posição X, ele vai te alertar. Por exemplo, olha, o seu implante está em cima do nervo alveolar. Mas ele não vai te impedir de deixar ele lá.
Então, na hora do planejamento, gente, é a hora que a gente tem que colocar os nossos conceitos de implantodontistas. Então, o planejamento ele vai servir para a gente colocar o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida de implantodontista. O software ele não vai planejar para vocês. Já está tendo agora uma inteligência artificial que está colocando o implante numa posição tridimensional ideal. Mas mesmo assim, a posição que o software está colocando, isso ainda a gente está em protótipo, né? Ainda não existem essas ferramentas ainda abertas, mas vai acontecer num período breve. Você vai ter que conferir aquilo. O software talvez não teve a mesma cadeira de conhecimento que você teve, de opções que você tem e talvez o software não tenha. Então você vai falar, pô, tudo bem que ele pôs aqui, mas se eu fizer isso, melhora, se eu fizer isso, melhora. Então, lembrar de você embutir os seus conhecimentos técnicos na hora do planejamento. Isso é muito importante. Uma dica que eu dou para vocês, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, mas sempre utilizar todas as vistas do software. Então você posiciona ele, aí você vai olhar na sagital, vai olhar na axial, vai olhar na panorâmica, vai olhar no 3D, vai olhar na tangencial, para ver se aquele implante em todas as vistas ao mesmo tempo está numa posição ideal. Então você ganha muita riqueza com isso, muita precisão com isso, e está colocando o implante numa posição tridimensional ideal, tá? Um outro ponto que eu acho muito interessante do Blue Sky é que ele permite que você faça enceramento, ó. Então aqui vocês estão vendo um dente encerado. Eu recomendo fazer o enceramento do Blue Sky somente para casos pequenos, tá, pessoal? Um, dois, no máximo três elementos. Se forem enceramentos maiores, aumentar a dimensão vertical, mudar, fazer ajuste oclusal, mudar a oclusão, aí, obviamente, um software de CAD seria o ideal, né? Um software preciso para isso seria o ideal. Agora, para eu inserar um, dois dentes, três dentes para posicionar o meu implante, ele vai muito bem, tá? Então, é um software que permite fazer com que a gente trabalhe com o que a gente aprende na especialização, que é o planejamento reverso. Então, ele permite com que eu primeiro insere e depois coloque o meu implante baseado no meu enceramento. Então, olha como a gente começa a ter muita riqueza de detalhe com pontos fáceis de se fazer. Né? Em vez de eu ter que encerar na mão, fazer escultura, eu aperto um botão, o dente aparece lá, como a gente vai mostrar na prática daqui a pouquinho para vocês, tá? Então é outra vantagem que a gente consegue trabalhar com ele. Então aqui está a interface do software, pessoal. Aqui estão as minhas ferramentas, então tem as ferramentas de adicionar implante, adicionar nervos, estruturas nobres, adicionar coroa, enfim. Aqui eu tenho a opção de mascarar todas essas opções que eu estou tendo. Então eu quero sumir com a minha coroa, eu não vou apagar ela, eu só oculto ela. E aí eu consigo avaliar o que eu quero e depois eu aperto outra vez e ela aparece outra vez, tá? Então eu consigo deixar oculto ou não, eu não preciso apagar o que eu estou trabalhando. Aqui eu vou ter as meus campos de vistas, de zoom, de posicionamento, consigo medir densidade, a gente vai falar disso daqui a pouco, consigo medir distância, medir ângulo, tudo mais. E aqui estão minhas vistas. Minha vista sagital, minha vista axial, minha vista tangencial. A tangencial, para quem não está familiarizado, o meu implante ele fica centralizado e a cabeça do meu paciente roda 360 graus. Então eu estou vendo em 360 graus tudo que está acontecendo ao redor do meu implante que está travado ali. Então, a vista muito importante para avaliação do planejamento, como também para avaliação da anilha, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Tenho aqui a minha vista panorâmica e tenho aqui a minha vista em 3D. Então, vocês estão vendo os cortes, gente? O que que acontece aqui? Eu estou olhando aqui, essa vista está aqui, essa vista está aqui, essa vista está aqui. Então, ao mesmo tempo, eu consigo olhar todas as vistas, o que vai me trazendo uma segurança muito grande para a gente fazer esse planejamento. E por último, nessa região aqui, está o que a gente chama de árvore de decisão. Então, o que que significa isso? Tudo que eu selecionar, selecionei o implante tal, ele aparece ali. Selecionei minha coroa tal, ela aparece ali. Selecionei meu componente tal, ele aparece ali. Então, tudo que eu selecionar, ele vai aparecendo nessa árvore de decisão. Então, olha lá, ó, meu implante, minha coroa,
a validação dele, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a zona de segurança, o meu nervo que eu embuti lá, e assim por diante. Então, eu preciso voltar e achar minha coroa. Eu vou na minha árvore de decisão, ela vai estar lá. Eu preciso achar meu implante. Eu vou na minha árvore de decisão, ela vai estar lá. Ou seja, pessoal, eu tenho tudo que eu estou embutindo no meu planejamento nessa região, o que facilita eu me localizar no meio do meu planejamento. Então vocês estão vendo que fica uma coisa muito intuitiva, muito limpa de se trabalhar. Por isso que eu acho tão interessante a gente trabalhar com esse tipo de software. Tudo bem? Em relação ao posicionamento do implante, pessoal, então a gente consegue, nessa etapa, posicionar o meu implante onde eu quiser. Consigo ele pôr para cima, para baixo, ao contrário, de ponta cabeça, pegando o dente vizinho, pegando o nervo, pegando o seio. Então, o que que é muito importante, muito delicado, que eu já dou uma dica para vocês aqui? Vocês tomarem com muito cuidado com as estruturas nobres e com os dentes adjacentes. Quando você posicionar o seu implante perto do nervo, ele vai te alertar. Ele vai falar assim: olha, você está muito perto ou você está em cima dele. Agora, quando você está perto de um dente adjacente, quando você está perto de um seio, por exemplo, você tem que olhar isso na vista, porque ele não te alerta, porque você não detecta ele, tá? Você teria um problema ali, por exemplo, de planejar um alvéolo de extração, onde o seu dente está lá. Por isso que ele não detecta. Então, sempre tomar cuidado para avaliar em todas as vistas se você não está pegando um dente vizinho, uma estrutura nobre. O que que ele vai te alertar? Se você está muito próximo de um outro implante, a gente vai falar isso daqui a pouco, que é importante. Se você está muito próximo do nervo alveolar, isso também é importante. Então, o que que acontece, pessoal? Você consegue no software determinar essas distâncias. Por exemplo, a literatura preconiza que você mantenha uma distância entre implantes de 3 milímetros. Tudo bem, eu vou lá no meu Blue Sky e programo que eu quero que quando eu estiver mais próximo que 3 milímetros entre os implantes, ele me avise. E aí vocês vão ver nos próximos slides que ele vai me avisar, olha, você está muito perto do outro implante. Do alveolar é a mesma coisa. Então, a literatura, ó, ela apresenta que para edêntulos parciais, 2 milímetros é uma distância segura. Para edêntulo total, 2,5 é uma distância segura. Vou explicar daqui a pouquinho isso por quê. Mas o que que eu faço então? Eu vou lá no Blue Sky, vou trabalhar com edêntulo parcial, deixo o que a gente chama de zona de segurança em 2 milímetros. Então ele vai me alertar se eu estou mais do que 2 milímetros, mais próximo do que 2 milímetros do alveolar, ele vai falar: olha, toma cuidado, você já está muito próximo. Então eu consigo fazer todos esses ajustes. E isso vai me trazendo segurança, vai me trazendo acurácia para eu conseguir trabalhar de uma maneira muito mais segura, tá? Então é importante e eu sempre recomendo vocês a trabalharem com a zona de segurança, que isso vai ser muito importante para vocês. Vamos falar um pouquinho de literatura novamente em relação à zona de segurança. Eu friso isso, gente, porque eu vejo muita informação, muita postagem, muita aula, aonde se apresenta de uma maneira que é infalível o fluxo digital. Mas o fluxo digital ele tem uma curva de aprendizado e ele falha, tá? Ou seja, desvios do planejado para o executado, eles vão acontecer. Eles são muitas, na maioria esmagadora das vezes, imperceptível para o clínico, mas ocorrem desvios, tá? Então, o que que a literatura fala? Se o meu guia é desenhado sobre dente, eu tenho dente para apoiar, eu teria uma acurácia maior do que se eu não tenho dente nenhum. A justificativa tá que o guia é feito sobre o STL. Se eu tenho dente, eu tenho um apoio muito mais estável e uma zona de trabalho muito mais assertiva. Ao passo que se eu não tenho nada, só tenho mucosa, isso pode variar, tá? Então, ele me mostra que eu tenho um desvio de 0,39 quando eu falo de ombro, de ápice 0,64 e de ângulo até de 1,4 a 4,74. Então vocês estão reparando que eu não chego a 2 milímetros. Por isso que se eu determinar a minha zona de segurança em 2 milímetros, eu estou seguro, baseado em literatura para trabalhar. Quando eu falo de edêntulo total, então esse paper aqui fala de edêntulo total, essa revisão sistemática,
Ele me mostra um desvio de 4,98, ápice de 2,41, na cervical 2,01 e profundidade 1,67. Então, o que que ele está te mostrando aqui? Que se você adotar uma zona de segurança de 2,5 para edêntulo total, você também está seguro. Então, pessoal, eu volto a insistir, sempre trabalhar embasado em literatura. Então, 2 milímetros, se daqui a pouco a literatura atualizar e mostrar que a nossa ferramenta está tão mais precisa que eu posso trabalhar em 1,5, eu vou para a segurança de 1,5. Mas enquanto ela está mostrando 2, 2,5, vamos para 2, 2,5, tá? Lembrando que vocês podem adotar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem cancelar a área de segurança, vocês não vão ver mais nada. Então, o software permite tudo. É o que eu falei no slide passado para vocês. Então, olha o que eu estou falando aqui em relação à zona de segurança, pessoal. Eu tenho todas as posições. Eu posso colocar o meu implante e minha coroa para frente, para trás, para a esquerda, para a direita, angular, deixar reto. A partir do momento que eu posiciono o meu implante, olha o que ele vai falar, ó. Eu estou em cima do nervo aqui, estão vendo? Então, olha o que está escrito aqui. Gustavo, você violou a distância do nervo. Você quer continuar? Se você quiser continuar, você vai embora. Não tem problema nenhum. Por isso que você tem que ter esse conhecimento também de implantodontia. Porque ele vai permitir que você siga. Mas ele está te alertando. Olha, pela zona de segurança que você determinou, você está correndo risco. Você quer continuar ou não? Olha que legal essa imagem que eu pus para vocês aqui, ó. Eu estou muito perto de um implante e outro. Então, olha o que ele fala. Você está a menos de 3 milímetros, porque eu estipulei 3, que é o que a literatura preconiza. Então, ele me alerta. Olha, esses implantes estão muito perto. Você quer continuar? Isso é muito legal, né? Então, se você está vendo aqui, ó, esses números, eu provando para vocês que vocês podem mudar do jeito que vocês querem. Então, ó, a distância entre implante, qual que você quer? Eu adotei 3. Então, se eu estou em 3 aqui, ele vai me avisar. Se eu estou em 4, 5, sei lá, ele vai ficar quietinho. Do nervo, mesma coisa, eu adotei 2, porque eu estou num edêntulo parcial, como vocês estão vendo aqui. Então, se eu chegar de 2 para frente, ele vai me alertar. Olha, você está muito perto. 2 para trás, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, ele não vai me falar nada. Então, olha a precisão, a segurança que o software te traz, né? Ele já te dá uma segurança muito maior. E lembrando novamente que você consegue atualizar isso da maneira que você quiser, que você se sinta mais seguro para planejar. Um outro ponto bem legal é em relação à densidade, ó. Então eu tenho aqui a densidade da onde eu estou trabalhando. Esse pontinho amarelo fala que eu estou com 1.006 Hansfield, né, que é a unidade de densidade. Quando eu pus ele dentro do alveolar, ele me deu zero, ó. Então você consegue ver se aquele osso vai ser tipo 1, 2, 3, 4, planejar uma cirurgia desenhada, se aquele osso vai estar mais com uma qualidade melhor, com uma qualidade pior. Então ele te traz também uma análise de densidade. Então é muita informação, muita coisa boa para você conseguir trabalhar. Dicas para vocês, pessoal, para quem já está planejando o implante. Então, eu sempre planejo já com o pilar trabalhado, selecionado. Por quê? Porque esse é o pilar. Aqui o amarelinho, ó, é o meu tecido mole. Então eu já consigo ver a distância do colar do meu implante para o tecido mole. Eu já sei a distância que vai ficar o meu pilar enterrado. E baseado nisso, trabalhando com planejamento reverso, eu posiciono o meu implante numa melhor posição tridimensional. Eu também consigo avaliar a distância do meu implante para o tecido mole, para a parede vestibular, para o meu nervo alveolar. Ou seja, utilizar a ferramenta de medir distância é fundamental, porque é ela que vai te trazer muita segurança para você trabalhar. E um outro ponto importante é, terminei de colocar o meu implante na posição ideal, então avaliei meu componente, avaliei minha coroa, coloquei o implante, medi as distâncias que eu acredito que são as mais importantes, não esquecer de avaliar em todas as posições, em todas as vistas se está correto, tá? Porque às vezes na vista sagital tá lindo, mas quando eu olho na tangencial, meu implante está dentro do seio, tá? Tô dando um exemplo aqui. Então sempre conferir em todas as dicas é a dica que eu dou para vocês em relação a posicionar o implante.
Em relação à anilha, que é a anilha? A anilha, ela é uma peça que vai dentro do guia, acoplada ao guia cirúrgico, que vai me trazer o posicionamento ideal do meu implante, que vai permitir com que eu não erre a angulação. Então, essa anilha tem o diâmetro através dos redutores, né, o diâmetro da minha fresagem, o diâmetro do meu implante para instalação guiada. Então a anilha ela vai aparecer automaticamente quando você determina o implante. Então cada empresa tem um offset, uma distância, né, do osso para a anilha. Então você selecionou o seu implante, automaticamente essa anilha vai aparecer ali para você trabalhar. Você não consegue editar essa anilha, porque senão você mudaria o seu sistema guiado, tá? Então a anilha ela vai vir automática ali e ela vai ficar travada de acordo com o offset da empresa. Então, lembrar de sempre utilizar a anilha da empresa que vocês estão trabalhando para você não ter o risco ali de ter um problema de imprecisão, de acidentes na cirurgia guiada, tá? Quando você vai trabalhar com a anilha, outra dica que eu dou muito, que eu vejo por aí. Se você quer fazer uma cirurgia sem retalho, lembrando que o único modo de você fazer uma cirurgia com segurança sem retalho é através da cirurgia guiada. Mas lembrar também que a cirurgia guiada não é só para fazer cirurgia sem retalho. Se eu tiver que fazer uma regeneração ou uma região que é muito específica, você pode abrir retalho, você deve abrir retalho, né, e fazer guiada do mesmo jeito. Mas se você quiser trabalhar com cirurgia guiada, você consegue olhar a posição da anilha, olha aqui nessa imagem, ó, e o meu tecido mole. Então, se a minha anilha estiver pegando no tecido mole, eu preciso trabalhar de alguma maneira de jogar essa anilha para longe, porque senão esse guia não desce. Ele vai pegar na gengiva a minha anilha. Então, lembrar de avaliar o posicionamento da anilha para ver se você tem o intuito de fazer uma cirurgia sem retalho, de você avaliar que se ela está pegando nesse tecido mole ou não, tá? A vista que eu mais gosto é a vista tangencial para avaliar isso. Então, meu implante vai ficar fixo, minha anilha vai ficar fixa, e ele vai rodar 360 graus e eu vejo se eu estou pegando o tecido mole ou dente adjacente através da anilha, tá? Então, eu acho super importante vocês fazerem essa avaliação. E lembrar o que a literatura fala, que quanto mais longe a anilha tiver do tecido ósseo, mais fresa livre, né, sem passar por dentro da anilha, vai ter. E isso pode levar a maiores desvios, tá? Lembrando, pessoal, quando a gente está falando de cirurgia guiada, os desvios para o clínico ele vai ser imperceptível. Mas, na maioria das vezes, claro, mas a gente tem que tomar esse cuidado e ter esse conhecimento para a gente se precaver de problemas maiores. Então, fiz a minha segmentação, fiz o meu planejamento, vocês já viram como eu faço e as dicas para se planejar. O último passo é desenhar meu guia cirúrgico. Então eu vou através, a gente vai ver isso depois, eu vou fazer uma prática rapidinha para vocês verem como é que é o desenho do guia, mas através do próprio Blue Sky eu consigo desenhar o meu guia e pôr para exportar. Lembrando que eu só consigo desenhar o guia depois que o meu implante já está planejado e finalizado. Eu mostrei então as três etapas do planejamento. Agora eu vou mostrar algumas interfaces do Blue Sky antes de eu entrar na parte prática dele, tá? Então essa tela que vocês estão vendo é a tela inicial, onde eu consigo avaliar diversos módulos do Blue Sky. Então, eu tenho o meu módulo aqui do implante, tenho o módulo de orto, de prótese total, só avaliar tomo, placa, análise cefalométrica, endo, ou seja, eu tenho uma diversidade de módulos que eu consigo trabalhar através desse software, demonstrando que ele não é só um software de planejamento de implante, né? Eu consigo fazer bastante coisa com ele, não só de implantodontia. Depois que eu determinei que eu quero trabalhar com implante, eu vou cair nessa interface, aonde eu vou inserir os meus exames. Então, eu vou inserir a minha tomografia e eu vou inserir o meu STL, que seria o meu escaneamento, tá? Então ele vai pedir aqui para inserir, eu vou mostrar para vocês na prática como é que é, e depois eu vou selecionar que arcada eu vou trabalhar. Então, no nosso caso aqui, ó, selecionei, por exemplo, maxila, e aí ele vai permitir que eu trabalhe com a maxila lá normalmente. Selecionei mandíbula, eu vou trabalhar com a arcada inferior normalmente também. Quando eu inserir o Daikon para o software, pessoal, ele vai me jogar nessa imagem aqui, ó.
O que que ele está te pedindo aqui? Para você delimitar aonde você quer trabalhar. Então eu já corto essas imagens, ó, aonde realmente me interessa, porque se eu deixar todo o campo da tomografia, vai me aparecer, por exemplo, aqui, ó, forame magno, ramo, coisas que não vai entrar no meu planejamento. E aí eu começo a ter muito detalhe, eu posso me perder, não fica simplificado o meu planejamento. Então, minha recomendação nessa etapa é você selecionar o que realmente vai te interessar, aonde realmente você vai trabalhar. Igual aqui, ó, que eu cortei toda essa parte que para mim não interessaria. Então, cortei as minhas vistas, selecionei o que importa para mim, e aí ele vai me jogar nessa outra tela. Então, o que que ele está me mostrando aqui, ó? Ele está me mostrando que o meu Daikon já foi inserido, então eu já coloquei aqui a minha tomografia, e agora ele está te pedindo para inserir o STL, que é o escaneamento, tá? Então, nesse momento aqui, eu insiro o meu escaneamento para fazer o meu planejamento. E aí ele vai cair nessa interface. Pessoal, acho muito importante a gente discutir essa interface. Essa interface, que é o Assistant Surgical Guide Workflow, ele vai te mandar todos os passos, estão aqui, ó, todos os passos para você fazer um planejamento de implante e depois desenhar a guia. Então, para quem está começando, é isso que eu falei no começo da apresentação, é muito intuitivo. Fica muito fácil, porque se você esquecer algum passo ou tiver alguma dúvida, a própria inteligência vai te guiando, vai te orientando. Então aqui, ó, você tem tudo que você precisa fazer, conforme vai ficando branco, é sinal que você já fez e aprovou, e você tem todas as vistas da etapa que você está trabalhando. Então esse módulo de assistência é muito legal. Agora, para quem está vendo a nossa apresentação, que já tem um pouco de experiência, o que que acontece? Esse módulo de assistência ele é um pouco restrito. Ele esconde algumas ferramentas para o colega não se perder, já que ele está iniciando nisso. Então, quem já está planejando, quem já quer ir para as ferramentas com mais diversidade, você consegue sair desse módulo, você fecha esse módulo de assistência, e aí você vai cair, onde eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é a área de planejamento complexo, aonde vão ter todas as ferramentas que é aquela interface que eu já mostrei, tá? Então, isso é muito legal do Blue Sky. Ele te permite trabalhar com duas categorias no módulo de assistência, onde ele vai te orientando, limita suas ferramentas, simplifica o seu planejamento, e no módulo aberto, onde você vai ter todas as ferramentas, você vai trabalhando com a árvore de decisão bonitinha lá, para você trabalhar, enfim, para você fazer a utilização de todas as ferramentas que o software permite, tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho nessa ferramenta na hora que eu mostrar na prática para vocês. Então, beleza, ele me jogou no módulo de assistência, a gente está trabalhando em mandíbula. Então, automaticamente, olha o que ele já te mostrou aqui, ó. Seu nervo está detectado. E aí ele vai pedir para você conferir, vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz isso, se o nosso nervo está detectado, se está tudo certo, se está tudo bem, tá? Então você detecta esse nervo e aí, se for inferior, logicamente, né? E aí ele vai te dar o próximo passo. Importa agora o STL. Então vocês estão vendo que ele está me dando passo a passo. Eu estou no meu módulo de assistência. Então ele vai me orientando o que eu preciso fazer. Então eu vou importar o meu STL e olha que legal que vai acontecer agora, ó. O STL aparece sobreposto ao meu Daikon, lembrando novamente que isso a gente fazia na mão, agora isso está sendo feito por inteligência artificial. E o que eu preciso fazer? Nessas vistas aqui, você avaliar se está sobreposto da forma correta. Então, isso seria o único diferencial para você. A única coisa que você precisa fazer, avaliar se a sobreposição está correta. Agora, na prática, eu também vou mostrar como é que faz isso. Beleza? Então você aprova, você olha aqui, você aprovou, você vai cair no próximo passo, que é entrar no planejamento propriamente dito. Então, vamos lá, pessoal, ó, inserimos o Daikon, localizamos o nervo, já inserimos o STL, alinhamos o STL com o Daikon, confirmei que está bem alinhadinho, agora eu vou inserir a minha coroa. Então, eu insiro o meu enceramento. Olha lá ele falando para eu fazer o planejamento reverso, que é o que a gente aprende sempre, né?
Então ele pede para eu colocar a coroa. A partir do momento que eu coloquei a coroa, automaticamente o meu implante já vai ser centralizado, ó. Então não foi eu que pus o implante aqui. A inteligência artificial já puxou a posição da coroa e falou: olha, o implante está reto, saindo por oclusal, centralizado nessa posição. Agora, é lógico, gente, que eu preciso avaliar se o meu osso tá legal para isso, eu vou ter que corrigir angulações, mas ele já te dá um grande norte, ele já te dá uma grande perspectiva da posição final. Então, agora só basta você ir nos cortes e alinhar na melhor posição. Então, olha que legal aqui, ó. Ele já está me dando que depois que eu posicionei o meu implante, eu já estou com 76% do meu planejamento pronto. Então, ele vai me dando passo a passo bonitinho do que eu preciso fazer. Implante posicionado, determinado, desenho o meu guia cirúrgico. Então agora eu desenho o meu guia, daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui está a minha anilha que eu falei para vocês, e aí eu consigo agora pegar essa imagem e exportar, que é o que a gente chama desse arquivo, que é o STL, para imprimir esse guia e aí eu poder fazer a minha cirurgia guiada. Então vocês viram que esse módulo de assistência ele já me permite trabalhar com tudo isso, ele já me dá um facilitador para eu conseguir, desde da posição tridimensional até o desenho do guia, trabalhar para minha cirurgia guiada. Aqui, só para finalizar a apresentação, pessoal, o que mais a gente consegue fazer com software de planejamento virtual? Então, a literatura, ó, já mostra que eu consigo, por exemplo, fazer guia para janela de seio, tá? Então, eu consigo aqui posicionar o meu guia para abrir um seio, por exemplo. Então, esse caso nosso, ó, eu recebi esse paciente onde eu tinha aqui um grande septo, aonde fatalmente, na hora que eu abrisse essa janela, eu ia ter esse problema, né, de levantar essa janela e rasgar a minha membrana. Então a gente, através lá da Fast Guide, né, que eu brinco que eu encho o pessoal lá, né, com essas ideias, eles ficam loucos comigo, mas eu pedi um desenho baseado em literatura, aonde me protegesse o septo, olha lá, ó. Então eles desenharam para mim, aqui eu tô com o meu septo protegido, e agora, através do meu guia, eu consigo abrir as minhas janelas. Olha lá, minhas janelas abertas, o meu septo protegido, e aí eu consigo levantar o meu seio sem rasgar minha membrana. Então, olha a segurança que me deu o software de planejamento, mostrando que não é só para implante, né? Para regeneração óssea ele já funciona muito importante também. Para endo, pessoal, olha que legal. Obviamente, eu não sou endodontista e não faço endo há anos, mas isso facilitaria a minha vida, porque se eu for abrir um central hoje, a chance de virar implante é altíssima, né? Agora, olha que legal o que está sendo feito em literatura. Você põe no Daikon ou no software lá, no Blue Sky bonitinho, e você consegue, através do guia, localizar a luz do canal. Então, na hora de abrir, você põe o guia e você vai direto no canal. Você não corre o risco de desviar. Então, olha lá o planejamento para outra área também, para endodontia no caso, como você consegue ter uma acurácia do seu trabalho, né? Como isso é importante. Para pério, eu consigo, olha lá, jogo todas as minhas informações no software. E aí não tem limite, pessoal. Posso jogar sorriso, posso jogar escaneamento facial, posso jogar foto, jogo meu Daikon, jogo meu STL, planejo um guia. E aqui no caso, uma gengivectomia, ó, eu consigo fazer o corte, a minha remoção de tecido mole, exatamente com a precisão do que eu quero através do meu planejamento. Isso se estende para conjuntivo, onde eu faço um guia e desenho a janela protegendo da minha artéria. Então eu consigo desenhar isso, segmento a artéria e desenho o guia protegendo. Então, para pério funciona muito bem também. Para orto, pessoal, então olha lá, eu insiro novamente todos esses exames e eu consigo fazer um planejamento ortodôntico com uma precisão absurda, né? Avaliando as próximas etapas antes mesmo de começar. Então, para orto também funciona muito bem o Blue Sky. Cirurgia, olha lá onde estava o dente, ó, lá em cima. Então, o que que eu teria que fazer aqui nesse caso? Abrir uma janela enorme.
Então, a literatura já te mostra, através desse relato, que você consegue abrir a janela localizada, ó. Então, fica uma cirurgia muito menos traumática, muito mais eficiente, mais rápida, mais limpa, né? Porque você vai direto no foco. Você não precisa ficar fazendo outros trabalhos ali mirabolantes para trabalhar com isso. Então, para finalizar nossa apresentação, gente, e aí eu ir para a prática. A minha pergunta, né, que eu sempre ouço ali pô, a gente está no futuro, né? O que eu estou apresentando para vocês é um futuro, é uma coisa que é uma promessa, é uma coisa que pode funcionar. E aí, gente, a minha resposta para vocês é que isso não é o futuro. Isso daí tudo que eu mostrei para vocês é o que a gente faz com rotina, nos nossos cursos, nos nossos consultórios, o que o mundo inteiro vem fazendo. Então, o planejamento virtual, ele é uma realidade. A cirurgia a cirurgia, a implantodontia, a prótese, a endo, a orto digital, ela é uma realidade. E aí cabe a gente, através dos softwares, avaliar essas ferramentas e potencializar essa odontologia. Então ela vai se modernizando, porque isso não tem limite. Cada hora eu consigo trazer uma ideia nova, uma ferramenta nova, que vai me trazer uma segurança para a gente conseguir evoluir com essa odontologia moderna, tá? Então, o Blue Sky, finalizando essa apresentação, ele é um software muito acessível, né, em relação a financeiro, muito eficiente em relação à ferramenta, muito fácil, porque ele é muito intuitivo. Para implantodontia digital, ele vai extremamente bem. A gente já viu, né, quanta ferramenta e quanta análise a gente consegue fazer através dele. E resulta em que tudo isso? Em precisão, em previsibilidade e em segurança em tratamento. Então, é um software muito completinho que vocês conseguem trabalhar de uma forma muito eficaz. Eu coloquei aqui algumas referências e vocês conseguem me mandar, né? Pode me pedir que eu mando para vocês, me manda o que mais vocês querem em relação à referência bibliográfica. Eu vou passando todas para vocês, tá? As referências da apresentação estão aqui, também vão estar gravadas. E aqui está o meu contato, pessoal. Então, queria agradecer ao nosso grupo, tá? O nosso grupo JIP, ele é um grupo de implantodontia que a gente tem duas linhas, a linha de curso e a linha de pesquisa. E, logicamente, que tudo que eu mostrei aqui é através do nosso grupo, tá? Então, o nosso grupo inteiro pesquisa isso e faz com que a gente tenha essas casuísticas altas aí para passar o que deu certo e o que deu errado e as informações. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, nos seguir lá no Instagram, fiquem super à vontade, tá? O meu e-mail pessoal também tá aqui, eu respondo tudo para vocês que vocês precisarem, podem me mandar. Também a gente tem também, né, um canalzinho no YouTube que a gente põe algumas aulas, algumas apresentações para tirar dúvidas. Então, todos os meus contatos estão aí, fiquem super à vontade para entrar em contato e a gente conseguir aí esclarecer, trocar ideia, que acho que aí a gente vai enriquecendo cada vez mais. Beleza, pessoal. Então eu vou mostrar aqui, logicamente que eu vou acelerar muitos passos, porque não é o intuito aqui a gente ficar pegando muito tempo em relação a isso, mas eu quero mostrar alguns pontos importantes para quem já está planejando, para quem vai estar acompanhando a gente através de vocês, e o que que a gente faria, né? Então aqui, ó, eu tenho todos os meus módulos, tá? Tem então do implante, da orto, aquele que é só para avaliar tomo, enfim, tudo que a gente já falou na aula. Já que o nosso intuito hoje é implante, eu vou clicar aqui, ó, no nosso módulo de implantodontia, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir três pontos. Esse da tomo, o que que ele está te falando? Olha, eu consigo inserir aqui só o meu Daikon para fazer o planejamento. Deixa eu abrir aqui, ó. Calma aí, então. Deixa eu achar esse áudio. Tá sem áudio no meu? É isso. Deixa eu lá olhar. O meu aparece como aqui? Pessoal, só confirma Perfeito, se. doutor. Estamos te escutando bem. Ah, legal. Beleza. Obrigado. Então, eu vou voltar porque eu não sei se cortou para alguém. Aqui eu estou nos módulos, então eu estava explicando que aqui a gente consegue selecionar todos aqueles que a gente viu na aula.
já que o nosso intuito é o do implante, a gente vai selecionar aqui o do implante. E ele vai me abrir mais 3 módulos. O que significam esses 3 módulos? Se eu quiser planejar o meu implante só através de tomografia, para uma cirurgia mão livre, por exemplo, eu vou selecionar aqui, ó, importar só a tomo. Se eu quiser importar um modelo para trabalhar um enceramento, para trabalhar um provisório, aí eu posso importar só o meu modelo, tá? Se eu quiser sobrepor os dois, trabalhar o caso inteiro em cirurgia guiada, com o objetivo de fazer uma cirurgia guiada, aí eu vou entrar nesse módulo aqui, 1 ou 2 processos de implante, tá? Pessoal, uma dica: se você quiser começar planejando só com a tomo, depois você decidiu por algum motivo fazer a guiada ou chegou o STL depois, você consegue inserir e cair aqui, tá? Então não é porque você inseriu que você no só tomo que você perdeu tudo. Você consegue fazer esse intercâmbio. Então, no nosso caso, eu vou selecionar aqui o do planejamento de implante lá para a gente planejar tudo. Você vai cair nessa pasta, você vai criar um paciente novo, como vocês estão vendo aqui. Eu já deixei um teste padrão para facilitar a vida de vocês, tá? Então, você seleciona o paciente que você quer, você cria um novo, no caso. Aqui já está prontinho do jeito que eu fiz para vocês, tá? Você vai escrever aqui como é que é o planejamento, do jeito que você quiser escrever. E aí vai selecionar a nossa arcada, como eu mostrei para vocês. Esse caso que eu selecionei é inferior, ó. Então eu vou clicar aqui no inferior, mas depende do seu caso, tá? E aí eu vou importar, ó. Vou passar para a próxima etapa. O que ele vai fazer? Ele vai abrir minha pasta do computador e falar aonde está o Daikon aqui. Também já deixei separado para vocês não perderem tempo, mas vocês localizam no seu computador aonde está essa pasta e aí você dá OK. Olha o que vai acontecer. Ele vai me trazer essa imagem para me mostrar se é essa tomo mesmo que eu quero trabalhar. Eu confirmo. E aí ele vai me mostrar aquela tela que eu falei para vocês cortarem a área de interesse. Então, olha como é simples. Eu venho aqui em cima, ó, e tiro, por exemplo, aqui o forame magno. Ó. Tiro essa região que está toda escurecida. Ó. Então, eu vou trabalhando essa minha imagem, ó, consigo deixar ele retinho, ó, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Trabalhando a minha imagem para tirar os pontos que eu não vou trabalhar e aí facilitar o meu planejamento. Tudo bem? Trabalhei isso, eu dou o meu OK, e aí você vai cair aqui, ó, onde o Daikon já está inserido, e agora eu preciso inserir o meu STL. Então, o que eu vou fazer agora? Importar o meu modelo, que está aqui em cima. Então, eu clico aqui, vou lá no meu STL, no caso, é esse aqui que é o inferior, ele já aparece aqui, ó, o meu STL bonitinho, confirmo se é ele e dou meu OK. Então, olha o que acontece. Ele já cai aqui também. Então, vocês estão vendo que é intuitivo. Os meus exames agora eles já estão prontinhos para eu começar a trabalhar. Então, olho, né, se está certinho mesmo. E aí, eu passo para a minha próxima etapa aqui, que é começar a trabalhar Daikon e STE. Ele está carregando ali. E aí ele cai nessa parte, pessoal. Olha que interessante que ele está falando aqui. Primeiro, o que você inseriu? Aí, no nosso caso, como vocês viram, foi um STL, por isso que já está aqui. Depois ele vai te dar a empresa que você quer trabalhar. Então, você tem todas aqui, ó. A biblioteca de todas. Eu deixo a Titanium Fix, que é a que eu trabalho, já padronizada. Você deixa a empresa que você trabalha. Quando você der o OK, a inteligência já vai jogar os implantes da Titanium Fix, no caso, já vai jogar a anilha da Titanium Fix, então ele já padroniza do jeito da empresa que você vai trabalhar. Beleza? Então agora, nesse momento, o que acontece aqui? Eu tenho o meu modo de assistência, que é o que vocês estão vendo aqui. Então eu já caí, ó, já inseri meu Daikon, vocês viram como. Agora ele está detectando o meu nervo. Então, o que ele está me mostrando aqui? Ó? A inteligência artificial ela já detectou o meu nervo. Ela já me mostrou aonde ele está. Mas, como eu sempre falei para vocês, eu preciso conferir.
isso daí. É muito importante eu conferir para ver se está correto. Como eu confiro? Eu vou andando até o meu nervo, olha lá, ó, e ele começa a aparecer nas minhas imagens, ó. Estão vendo? Agora eu selecionei um caso que a inteligência detectou o nervo, olha ele detectando lá, ó. Mas quando eu abro aqui, por exemplo, olha como a minha cortical está muito mais para cima do que o meu nervo. Estão vendo? Então isso eu posso ter um problema. Então, se eu perceber, por algum motivo, que eu preciso ajustar o meu nervo, o que, que eu faço? Eu saio do módulo de assistência, que é aquele inicial, para ele liberar todas as ferramentas. Olha lá onde eu caí. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, eu venho para cá, eu estou na detectação do meu nervo, então eu venho aqui na árvore de decisão, ó, onde o meu nervo está. E aí, olha que interessante, ó. Se eu clicar no meu nervo, eu consigo aumentá-lo. Vão dando uma olhada aqui, pessoal. Olha que legal, ó. Eu vou aumentando o meu nervo. Ah, mas não tá bom, ó. Eu tô muito para cortical aqui, não tá o nervo, ó. Estão vendo, ó? Então, o que que eu consigo fazer? Eu consigo vir numa imagem mais clara, por exemplo, aqui na tomo, e arrastar ele, ó, aqui para cima, ó. Estão vendo? Eu consigo trabalhar esse meu nervo de modo que ele que eu posicione numa posição perfeita, tá? Tô aqui fazendo, lógico, a olho só para vocês entenderem. Então, quando eu venho agora para o meu corte, vamos localizá-lo aqui, ó. Olha como agora ele está bem na cortical, ó. Então agora eu estou com segurança, tá? Então eu escolhi um caso assim só para mostrar para vocês que vocês conseguem ajustar da maneira que vocês quiserem, tá? Olham todas as ferramentas aqui, ó. Agora eu quero voltar para o meu módulo de assistência, por exemplo, porque eu não quero me perder. Volto para o assistente aqui, dou OK. E aí quando eu venho agora para onde eu trabalhei o meu nervo ali, ó, olha como ele está bem mais alto, ó. Beleza? Então agora eu estou seguro. Quando eu importar o meu STL, pessoal, eu já aprovo que o meu alveolar está certo. Então eu vou para a próxima etapa, clico aqui, ó, seguinte. Meu alveolar eu já trabalhei, então. E agora ele vai importar o DICOM e o STL. Desculpa, importar o STL para sobrepor ao DICOM. Então, quem está fazendo isso, ó, vocês viram que eu não fiz nada, foi inteligência artificial. Isso que eu falei na aula. O que eu fazia à mão demorava mais, tinha mais risco de eu fazer alguma besteira. Agora não, ó. Agora ele já fez para mim. O que que eu faço, gente? Dica para vocês. Abro todas as vistas, ó. Tá vendo o amarelo? É o STL. Tá vendo a tomo, que é o DICOM? E agora eu consigo, ó, ir acompanhando para ver se a sobreposição está correta. Então, olha como está exatamente no dente, ó. Então está correto. Se eu venho para outra imagem, ó, olha como ele contorna perfeitamente, ó, os meus dentes, o STL. Então, a minha sobreposição está correta. Tá? Vejo também no 3D, bonitinho. Beleza? Olha lá. Ó. Então, eu vejo que está tudo certo. Já estou a 46% do meu planejamento pronto. Então, eu sigo e aí eu assumo que o meu planejamento, a minha sobreposição está correta. Próxima etapa. Vejo meu dente ausente, no nosso caso é o 36, né? Então eu clico aqui no 36, ele já vai me dar o dente que é, já me dá a empresa que eu estou trabalhando, então eu vou rechecando isso. E quando eu dou o OK, olha lá, pessoal, como facilita a inteligência, facilita a nossa vida. O meu implante, vocês vão dar uma olhada agora, ó, a minha coroa, né, no caso, ela já vai para a posição perfeita. Olha ali, ó. Estão vendo? Ela já foi para a posição. E olha o que ele fez. Ele colocou o meu implante também. Então ele centralizou o meu implante, olha lá, ó, bem no centro da minha coroa. Reparem, ó, como está bem centralizado. Então a coroa está com uma dimensão legal, a coroa está bem disposta e o meu implante já está centralizado. Agora, qual que é o meu problema aqui? Eu não sei como é que eu estou em relação à minha posição óssea. Então é muito importante agora eu sair desse módulo e aí eu olhar no osso como é que eu estou trabalhando.
relação a tecido mole. Então agora é aquela hora da gente trabalhar o posicionamento. Vou dar algumas dicas para vocês, tá, pessoal? Primeiro, eu vou pegar aqui o nosso modelo e eu vou tirar isso que é ocultar, que eu estava falando para vocês, tá? Eu vou ocultar aqui, por exemplo, a nossa tomografia. Ocultei, olha lá. Então agora só está o meu STL aqui aparecendo. O que que acontece, gente? Se eu trabalhar, deixa eu colocar aqui a transparência do nosso modelo, para ficar mais fácil aqui, ó. Então vocês estão vendo agora o meu modelo e o meu implante ali por transparência. Se eu trabalhar, mexer na minha coroa, eu consigo mexer na minha coroa, ó. Se eu andar com ela, olha o meu implante, ó. Ele me moveu junto. E isso não é interessante, porque se eu acho que a minha coroa está bem posicionada, eu não quero mais mexer na coroa, eu quero mexer agora só no meu implante, tá? Então, deixa eu voltar aqui. O que que eu faço então? Eu clico com o meu botão direito e ó, movo separadamente. Então, a partir de agora, ó, mexi na coroa, o meu implante está lá. E vice-versa, tá? Lembrando, né? Vou mostrar qualquer coisinha aqui só para entender. Consigo, ó, andar com a coroa, consigo deixar ela mais gordinha, consigo deixar ela para frente. Então, eu consigo mexer na minha coroa do jeito que eu achar melhor. Mexer em ponto de contato, tá? Vamos lá para a coroa. Mexer em ponto de contato, deixar ela mais gordinha. Então, trabalhar a oclusão, tá? Do jeito que vocês quiserem. Terminei de posicionar minha coroa eu não vou mexer mais, aí agora eu vou para o meu corte sagital e trabalho o meu implante. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou exagerar aqui para vocês verem. Eu já venho aqui no meu implante, e lembra que eu falei que eu gosto de trabalhar com componente? Então eu seleciono aqui, ó. Deixa eu clicar nele aqui. Deixa ele abrir aqui para vocês. Abriu. Então eu consigo selecionar o meu pilarzinho, eu consigo selecionar, é, padronizar o meu pilar, então eu posso pegar o pilar da empresa, qual que é o tamanho do pilar da empresa, o diâmetro do pilar da empresa. E eu consigo trabalhar ele aqui, ó. Consigo aumentá-lo, ó. Consigo deixar ele mais gordinho, dependendo do tamanho do pilar que você quer trabalhar, se ele já não tiver a biblioteca vinculada ao Blue Sky, tá? Então, só estou dando um exemplo aqui para vocês verem isso. Ó. O que, que eu consigo fazer agora? Ver o meu pilar, a interface com o meu implante e o meu tecido mole. Então, eu tenho todas as vistas ao mesmo tempo para trabalhar. Outra coisa, a coroa está me atrapalhando aqui. Agora eu não quero ver a coroa, eu quero ver o posicionamento do meu implante frente ao tecido mole, por exemplo. Então, eu venho na ferramenta de ocultar e oculto a coroa. Então agora eu consigo ver o que, que vai ficar de componente para fora e o que, que vai ficar de componente subgengival. Ah, não, está muito enterrado, preciso posicionar o meu implante mais para cima. Não tem problema. Eu venho aqui no meu implante e ando com ele mais para cima. Ah, agora eu quero ver o que, que eu fiz no 3D baseado na minha coroa. Volto a localizar minha coroa. Então, agora é o momento de vocês trabalharem, pessoal. Agora é o momento de vocês selecionarem o que, que vocês precisam, o que, que vocês não precisam, tudo mais. Consigo, né, trabalhar toda a minha árvore de decisão da coroa, consigo mexer na zona de segurança, que é o que eu falei para vocês na aula, ó. Então, mudar o 3, o 2, o ângulo e tudo mais. Mexer no nervo que eu já mostrei para vocês. Então, aqui vai aparecer todas os materiais e todas as vistas que eu preciso trabalhar. Então, tudo isso eu consigo avaliar através do planejamento. Olhem todas as minhas vistas. Então, terminei, vou deixar meu implante assim, avalio na sagital, avalio na axial, ó. Olha meu implante subindo e descendo ali, ó. Beleza? Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó.
Então, olha lá meu implante, subindo e descendo, ó. Tá vendo? Consigo avaliar na tangencial, ó que legal, meu implante está fixo e roda a cabecinha do meu paciente, ó. Beleza? Um outro ponto importante aqui é eu colocar minha anilha. Olha como minha anilha ela entrou automática, gente. Deixa eu tirar a coroa para vocês verem, ó. Deixa eu tirar também meu pilar para vocês verem. Então, se eu trabalhar, eu quiser andar com o meu implante, ó, olha o que vai acontecer com a anilha. A anilha, ela não vai, eu não vou poder mexer separado igual eu faço com a coroa. Por quê? Porque a anilha tem um offset que a empresa, que no caso a Titânio Fix, já está pré-determinada. Então, eu não consigo trabalhar mudando essa distância. Essa distância sempre vai ser a mesma. Agora, olha que legal que eu mostrei. Eu olho nessa vista tangencial se a minha anilha está pegando no tecido mole, ó. Tá vendo que aqui ela está pegando? Então, talvez numa cirurgia flapless, ela ia bater e o meu guia não ia assentar. Então, eu precisaria, de alguma forma, jogar a minha anilha mais para fora, para agora sim, ó, na hora que eu olhar na tangencial, ela não pega em nenhum tecido mole, tá? Então, só estou mostrando aqui as ferramentas para facilitar a vida de vocês. Beleza, mostrei como é o módulo de assistência, mostrei todas as ferramentas e todas as vistas no módulo complexo. Agora eu vou desenhar o guia rapidinho para vocês verem, ó. Então eu venho aqui, né, e coloco em fabricar guia. Olha a minha árvore de decisão, ó. Entrou mais um ponto agora. Agora entrou o nosso guia cirúrgico. Eu posso fazer essa curva do guia, ou desenhar o guia automático ou manual. Então eu posso clicar no automático, olha a inteligência artificial outra vez ali, ó. Eu já tenho minha anilha pré-determinada, como eu mostrei para vocês. Então olha o que a minha inteligência faz. Ela já desenha um guia para mim. E aí eu só arrumo, ó. Quero vir mais para frente, venho mais para frente. Quero mais ainda, venho mais para frente, ó. Tá? Quero diminuir isso aqui, diminuo e assim por diante. Ó, quero ir mais para cima. Então você consegue trabalhar já essa parte aqui. Uma outra coisa legal que eu acho importante vocês trabalharem. Você pode pôr informação. Então, você pode pôr o nome do paciente, por exemplo, ó, vamos pôr teste aqui, ó. E aí eu coloco aonde eu quero deixar esse meu teste escrito, tá? Eu já aplico aqui. Olha como ele vai ficar, ó, tá? Eu quero também pôr janela de inspeção, então o que que eu posso fazer? Eu posso. Aqui eu tirei, né? Deixa eu só colocar outra vez. Olha lá, tá desenhado bonitinho. E aí eu crio o meu guia, ó, clico aqui criar guia, e aí ele já vai determinar para mim como é que vai ser a base, como é que vai ser o padrão do meu guia, ó. Olha lá, tá? Então olha esse excesso aqui, é o que eu deixei na hora pré-determinada. E aí o que que eu consigo fazer? Eu consigo agora adicionar minhas janelas de inspeção, ó. Clico com o botão direito, adicionar janela, e eu posiciono, ó, a minha janela de modo que eu corte, né, aquela minha posição ali, ó, que eu consiga enxergar de acordo com o que for interessante para mim, a minha janela de inspeção. Então, eu consigo deixar ela mais gordinha, ó, consigo voltar mais com ela, ou entrar mais com ela, enfim, tá? Tô fazendo aqui de qualquer maneira, rapidinho, só para mostrar para vocês, tá? O escrever, né, que eu também consigo colocar aqui, e aí eu crio o meu guia. E aí vocês vão ver a janelinha agora de inspeção, tá? Então, com o botão direito, janela de inspeção, consigo criar a janelinha aqui para vocês. Olha lá a janela pronta, ó. Estão vendo? Então, aqui eu consigo, através da janela de inspeção, avaliar se o meu guia está completamente assentado. Então, posso acrescentar as janelas em qualquer lugar que eu quiser e acrescentar também o texto no local que eu quiser. Aqui ele gera um relatório para mim. Então, ele vai me dar um relatório em PDF, ó, com tudo que eu vou utilizar, tá?
Então, eu posso clicar no relatório, ele vai me dar tudo isso pronto. E aqui eu tenho meu planejamento finalizado, pessoal. Olha lá. Implante posicionado, guia desenhado, coroa aparecendo também. Posso ocultar o que eu quiser ali, né? E avaliar todas as posições, todas as vistas, avaliar a minha tomografia, tudo de uma maneira muito assertiva. Então, eu mostrei para vocês tanto essa ferramenta, toda essa interface, né? Com a orientação, né? Com o modo de assistência, estaria aqui, como com o modo aberto. Terminei tudo, venho aqui e exporto o STL. É aqui que eu pagaria se eu utilizasse o FII, né? A impressão. Então, seria nesse momento que eu teria que fazer o pagamento do FII, que é aquilo que a gente conversou, tá? Aqui estão as ferramentas de medir distância, desculpa, não mostrei para vocês, ó. Então, eu consigo, seleciono aqui, e eu meço aqui a distância angular, seleciono aqui, ó, meço aqui qualquer distância que eu quiser, ó, tá? Meço a densidade, tudo que eu mostrei na apresentação teórica, vocês estão vendo na prática como não tem muito segredo, como a árvore de decisão vai orientando a gente para fazer todo esse planejamento, tá bom? Eu acho que a princípio seria isso, mostrar para vocês essa interface. Qualquer dúvida que vocês tiverem mais precisa, vocês podem me perguntar, obviamente, eu vou ajudando vocês, tá? Com todo o prazer. Eu vou parar de dividir a tela, vocês estão me vendo? Então, acho que Sim, é isso, Flávio. Queria é agradecer isso. novamente, antes das perguntas, se alguém tiver, eu queria novamente só agradecer todo mundo aí pela oportunidade. Fiquem super à vontade. Obrigado aí a Festgad, a Radiodoc, a todo o apoio, toda a equipe de apoio que ajudou a gente aí. O próximo treinamento que a gente for fazer, nós vamos lançar a data no nosso grupo também. E quem quiser participar já está convidado. Doutor, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigado E vocês pelo ótima noite convite. para todos. Obrigado, gente. Obrigado. Contem comigo. Obrigado, gente. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau, pessoal.